Sejam bem-vindos, esta é mais uma edição de Hertz Desportivo. Continuamos a olhar para a última época e, claro, para a temporada que se segue, sendo que o destaque irá incidir-se na especial entrevista hoje com Mário Nelson, ele que conduziu o União de Almeirim à melhor classificação dos seus últimos 15 a 20 anos, mas que ainda assim já está confirmado no Sport Lisboa e Cartacho a grande desilusão do último campeonato. Vamos então falar sobre esse passado no União de Almeirim e também sobre o presente e futuro no Sport Lisboa e Cartacho. Pode seguir-nos pelas frequências 98 e 92 FM, ainda pelo site radiohertz.pt, por áudio e vídeo para todo o mundo e ainda pela Mel para clientes desta operadora televisiva, sendo que aqui basta carregar no botão verde do comando da sua televisão e digitar o código 929800. Pode também acompanhar-nos nesta plataforma por vídeo. Mário Nelson, bem-vindo, obrigado pela disponibilidade, bem-vindo uma vez mais aos nossos estúdios. Como é óbvio, vamos falar agora do passado do União de Almeirim, mas quente está esta chegada ao Sport Lisboa e Cartacho, por isso vou começar por aí, perguntando as razões. Porquê o Sport Lisboa e Cartacho? Bem, em primeiro lugar, obrigado pelo convite mais uma vez e, como eu refiro, durante toda a temporada, se não forem vocês e aquilo que divulga o nosso trabalho de forma gratuita, nós nem sequer éramos conhecidos, por isso agradecer eu mais uma vez o convite. Respondendo à pergunta do porquê o Sport Lisboa e Cartacho, tem a ver com perspectivas de carreira e tem a ver com perspectivas de futuro. Há 7 épocas que sou treinador, acho que já provei a nossa competência enquanto equipa técnica no futebol distrital. O União de Almeirim apresentou uma proposta para a minha continuidade e para aquilo que seria os objetivos da próxima época, mas aqui no Sport Lisboa e Cartacho foi-me apresentada uma perspectiva de carreira e uma hipótese de lidar com gente do futebol. Eu já referi por diversas vezes, cansa também já o discurso que não quer continuar por aqui, quer que apareça a minha oportunidade enquanto treinador noutros patamares. E acho que o Presidente da SAD do Cartacho, com aquilo que me apresentou, e se eu eventualmente fizer um bom trabalho, se as coisas acabarem por correr bem e tenha pelo menos a oportunidade de mostrar o meu trabalho, acho que posso saltar daqui para outro campeonato, que é esse o meu objetivo e continua a ser. Por isso, a minha ida para o Sport Lisboa e Cartacho, SAD, sendo o União de Almeirim SAD também, e também outras propostas que eu tive, foi no fundo o desejo, porque este desejo do Sport Lisboa e Cartacho SAD já vem desde que eu joguei com o Sport Lisboa e Cartacho SAD no Clube Atlético Oriense. Foi a primeira vez que fui abordado para a possibilidade de poder ir para o Sport Lisboa e Cartacho SAD. Daí para a frente tem havido sempre um desejo enorme do Presidente da SAD em que eu representasse o Sport Lisboa e Cartacho. É uma hipótese boa enquanto treinador. É óbvio que é uma hipótese de risco, mas também é o perceber que alguém de fora do distrito me deu valor ao que é o nosso trabalho enquanto equipa técnica. Ou seja, apesar de estarmos a falar de um Cartacho que irá estar no distrital de Santarém, mas tem mais portas abertas do que comparativamente com qualquer clube que também participe no mesmo campeonato, dada essa visibilidade que tem para o exterior, é isso? Exatamente, e esta é uma pessoa que tem muitos contactos. Agora, eu acredito no nosso trabalho, independentemente dos contactos que tem, mas acredito que é uma possibilidade. Vou treinar jogadores também de Lisboa e de outras zonas geográficas, e isso pode também levar a que o meu nome seja falado se eu fizer e conseguirmos fazer um bom trabalho. Os jogadores também abrem portas aos treinadores. Claro, e foi um pouco por aí que eu optei pelo Sport Lisboa e Cartacho, mas acima de tudo pelo desejo que já vem de há algum tempo e por ser uma pessoa de fora do distrito a querer valorizar o nosso trabalho, porque independentemente da proposta do Sport Lisboa e Cartacho SAD, a parte esportiva é mais importante que a parte financeira a este nível. Claro que fiquei grato ao União de Almeirim pela proposta de renovação e quero agradecer também aos outros clubes, porque tanto que se fala do Mário Nelson, eu tive 6 propostas, em 14 clubes eu tive 6 propostas, e não estamos a falar de abordagens, estou a falar de propostas concretas. As pessoas, claro que eu não vou referir agora quem foi, nem interessa quem foi, não é importante, até porque a minha perspectiva estava numa de saltar para o Campeonato de Portugal. Infelizmente as coisas voltaram a não acontecer,
mas é aquela que eu acho que é a melhor proposta para a minha carreira e para poder prosseguir a minha carreira no futebol distrital. O Mário Nelson, e já aqui repetiu essa ambição de querer sair do distrital para saltar, para dar o salto para outros patamares competitivos, como é óbvio, tem a coragem de o assumir. Algumas pessoas podem interpretar essa sua vontade como menosprezo em relação ao nosso futebol distrital, mas essa ambição fala sempre mais alto, irá sempre falar mais alto. Não é qualquer menosprezo, é sim vontade em fazer carreira enquanto treinador. Sim, não é menosprezo. Eu respeito muito o futebol distrital e a prova que o respeito é que o levo de forma séria e profissional. Acho que as minhas equipas revelam isso dentro do campo. Agora, se eu quiser continuar por aqui, não há necessidade de andar a caminhar para o Cartacho. Tenho um clube da minha terra, tenho clubes mais perto. É óbvio, e toda a gente sabe que aquilo que o Sport Lisboa e Cartacho me oferece, se calhar poucos clubes neste distrito poderão fazer. Também olhar, e dizendo isso, que é um clube que já foi treinado pelo Kennedy, pelo Abel Silva, pelo professor João Sousa, tudo treinadores com alguma tarimba e com algum nome no futebol nacional, de campeonato de Portugal para cima. Convém referir que esses treinadores treinam segundas ligas e coisas do género, ou seja, se é um projeto bom para eles, com toda a certeza será bom para um treinador que tem feito o seu trajeto no campeonato distrital. Mas a minha ambição não é desmedida. Eu digo isto muitas vezes, eu quero lá chegar, mas eu não vou, e referi-o aqui aos microfones desta rádio a época passada, eu muito dificilmente saltaria de um campeonato distrital para um campeonato de Portugal com uma equipa do nosso distrito, porque acho que não há clubes neste distrito que deem garantias de podermos fazer um bom campeonato de Portugal. E só por milagre, independentemente de eu achar que tenho competência e que a nossa equipa técnica tem competência para treinar no Campeonato de Portugal, e este ano se calhar não vou para o Campeonato de Portugal por decisão minha, porque a proposta, a abordagem que tive, queriam que fosse sozinho, e eu sozinho não vou. Tenho a minha equipa técnica, tenho o meu adjunto, o Rui de Sá, há alguns anos, e não vou deixar para o caminho ninguém que trabalhe comigo, porque o trabalho não é só meu, é de todos, independentemente de ser eu a dar a cara. Há muita gente por trás deste trabalho, como o Rui de Sá, o Calado este ano em Almeirim, que fez também um trabalho fantástico connosco, o Tiago Pereira na observação e análise. Ou seja, são pessoas que têm trabalhado comigo e que eu não vou deixar para trás. Por isso, a minha ambição de chegar ao Campeonato de Portugal vai se manter, está intacta. Eu acho que vou mais tarde ou mais cedo ter a minha oportunidade, mas eu não quero essa oportunidade num clube que não me dê garantias. É preciso uma estrutura, é preciso uma direção forte, é preciso qualidade e quantidade de jogadores, porque há uma diferença grande entre o Campeonato de Portugal e o Campeonato Distrital. Eu felizmente acompanho o Campeonato de Portugal e sempre que não tenho jogos, faço questão de ver um jogo do Campeonato de Portugal. Não vou ver jogos do Distrital ou da Taça do Ribatejo, vou ver jogos do Campeonato de Portugal, porque gosto de acompanhar. E até no próprio Campeonato de Portugal há uma diferença grande entre as equipas. Há 4, 5 equipas para lutar lá em cima para subir, e depois as outras andam cá claramente encostadas para lutar para não descer. Se olharmos à classificação, vamos ver isso. E eu acho que um treinador que está no Distrital tem que estar preparado para quando chega lá e quando tem essa oportunidade, agarrá-la. E é isso que eu tenho feito, e é para isso que me tenho preparado. Eu não quero desprezar aqui, nem vou desprezar nunca o Campeonato Distrital, porque eu até posso nunca sair daqui. Agora, com 39 anos, o trabalho que eu apresento, aquilo que é o feedback das pessoas daquele que é o nosso trabalho, é óbvio que eu tenho que manter a minha ambição, e tenho a certeza que mais tarde ou mais cedo, porque também tenho limado algumas coisas que eu tenho que obrigatoriamente limar, acho que mais tarde ou mais cedo a minha oportunidade vai chegar, e desejo-a muito, não vou esconder a ninguém. E mesmo sendo treinador do Sport Lisboa e Cartaz Sado ou do União de Almeirim, como era, referi sempre, e não mudo o meu discurso, que eu fazia ideia de sair do União de Almeirim só para o Campeonato de Portugal. Infelizmente, e porque o União de Almeirim criou uma SAD, eu achei por bem que o meu caminho neste momento não seria do União de Almeirim. Com o André Mesquita, possivelmente seria um assinado de cruz. Com a SAD do União de Almeirim, optei por não o fazer, porque achei que no Sport Lisboa e Cartaz neste momento, embora quando eu rejeitei o União de Almeirim pensei estar confirmado no Campeonato de Portugal, infelizmente as coisas acabaram por não acontecer, e então optei pelo Sport Lisboa e Cartaz. Mas isso não é de forma nenhuma, respondendo diretamente, desprezar, até porque eu que digo ano após ano que o nosso campeonato está mais fraco. Eu acho que o ano passado o campeonato já teve pelo menos jogadores de mais qualidade, já teve jogos mais interessantes e já teve mais qualidade, porque criticamos todos esta questão das SADs
e de que a SAD existe e que a SAD aquilo, mas a verdade é que trouxeram, bem ou mal, se é um ano, se são 2, são 3, trouxeram realmente muita qualidade ao futebol do nosso distrito, e temos um Santarém no Campeonato de Portugal, que eu aproveito para felicitar pelas 2 conquistas, e o Crescense pela conquista da taça da Supertaça, mas acho que o Santarém parece uma estrutura preparada para nos representar de forma digna e para se manter no Campeonato de Portugal. Vamos ver se isso acontece ou não, mas sinceramente acho que o União Santarém está preparado para isso, e felizmente para o nosso distrito, porque quanto mais equipas houverem assim, melhor. Por isso a minha ambição vai se manter intacta e vou continuar o meu trabalho, se calhar um pouco mais resguardado. Mário Nelson, tem então esse objetivo bem definido, um objetivo individual, mas acredito eu, primeiro do que esse trabalho individual vai estar o trabalho coletivo. O que é que o Cartaxo lhe pediu objetivamente? O objetivo do Sporting do Cartaxo é a subida de divisão, isso não vale a pena. Uma SAD é resultados, não é como um clube de distrital. E mesmo com o plantel ainda em construção, não tem aqui qualquer receio de afirmar que o Cartaxo será candidato à subida? Não, é aquilo que foi combinado e aquilo que foi falado, e o grande objetivo é a subida de divisão, e não tem problemas nenhum de dizer isso, porque é a realidade. O ano passado no Almeirim ninguém pediu isso, antes pelo contrário, as pessoas colocaram-nos como candidatos, tal e qual como há 2 anos colocaram o Oriense, porque se calhar o Mário Nelson não quer o treinador. Às vezes não entendo as situações, porque as pessoas falam muito, mas os orçamentos, se calhar nos últimos anos, se calhar as equipas que eu tenho treinado são os orçamentos mais baixos, e isso é uma questão que eu até gostaria que colocassem um dia aos presidentes dos clubes que eu tenho treinado, porque os orçamentos são muito baixos. Realmente aqui no Cartaxo, e claro que eu só vou com a ambição de poder subir divisão, e por isso eu disse o tal projeto de carreira e de chegar também ao Campeonato de Portugal, porque estamos a falar de uma SAD, estamos a falar de um investimento, estamos a falar de uma estrutura que quer subir divisão, e de um presidente de SAD que quer realmente, que é um homem do futebol, Agora, só depois do plantel formado, e que vamos formar com algum critério, só depois do plantel formado é que eu poderei assumir claramente uma subdivisão, se os jogadores me derem garantias disso. Agora, o objetivo, quando me contrataram e quando falámos, é realmente a subida de divisão, e é para isso que eu vou para o Cartaz. Agora, se depois do plantel formado vamos ou não ter condições para lutar para a subir divisão, isso depois eu irei com toda a certeza, sem problema nenhum. Haverá uma mudança de paradigma no Sport Lisboa e Cartaz? Pergunto-lhe isto porque, tal como frisei na introdução deste programa, o Sport Lisboa e Cartaz entrou na última temporada assumindo-se como o principal candidato ao título. Jogadores de renome, alguns dos quais até passaram pela primeira divisão nacional, técnicos também que já estiveram em campeonatos profissionais, mas depois esse favoritismo foi-se esbatendo ao longo da temporada, e muito se disse que terá tido a ver com o facto de o grupo ter qualidade, mas não estar adaptado àquilo que é a realidade distrital, não conhecer o distrital de Santarém. Vai haver essa mudança de paradigma, qualidade sim, mas de jogadores mais capacitados com aquela que é a nossa, entre aspas, realidade? Eu tenho ouvido muitas entrevistas e muita conversa sobre o que foi o Sport Lisboa Cartaxo da SAD da época passada. Convém referir que quando abraço um projeto tento olhar aos números, e estou bem a par de tudo o que são os números das equipas. O Sport Lisboa Cartaxo, na época passada, escreveu 52 jogadores. Foi um clube que escreveu 52 jogadores. Possivelmente mais de metade de jogadores com certificado internacional. Ou seja, os custos que isto teve para a SAD são elevados. Também ouço, e é a minha opinião, que individualmente o Sport Lisboa Cartaz teria o melhor plantel de todas as equipas. Jogadores fisicamente fortes, jogadores com qualidade, jogadores que, na minha opinião, era o principal candidato pela qualidade individual que tinha. O que eu acho é que depois demoraram a adaptar-se àquele que foi o campeonato. O porquê eu não vou sequer perceber qual foi o problema, nem vou sequer falar dos treinadores nem dos jogadores, é algo que não me compete a mim falar. Aquilo que sei é que dos jogos todos de treino, de campeonato, e onde vi o Sport Lisboa e Cartaxo, claramente que o Sport Lisboa e Cartaxo tinha uma equipa superior às outras, e isso, o União Santarém era forte, tinha-se realmente uma boa equipa, o União Almeirim era realmente forte, o Crescense era realmente forte, outras equipas foram fortes, mas o Sport Lisboa e Cartaxo individualmente era uma equipa que tinha realmente jogadores de muita qualidade, e para mim individualmente a melhor equipa. Agora, se calhar um período de adaptação, por vezes quantidade
não quer dizer qualidade, por vezes qualidade não quer dizer compromisso, e isto são coisas que vão garantidamente mudar no Sport Lisboa Cartaz de SAD, pelo menos enquanto eu estiver no Sport Lisboa Cartaz de SAD, porque foi uma das condições que falámos, foi ter uma boa percentagem de jogadores portugueses formados localmente, de preferência, mas portugueses, não haver uma entrada e saída de jogadores a não ser que não tenham compromisso, e depois durante a época reforçarmos então em setores que nós acharmos que realmente estamos a precisar e com jogadores que sejam realmente mais valias. Eu posso dizer que o que ficou definido foi termos um plantel de 23 jogadores, 3 serem guarda-redes, ou seja, vamos ter 20 jogadores, 2 opções por posição, mas que realmente nos garantam acima de tudo compromisso, e que saibam quais são os objetivos do Sport Lisboa Cartaz de SAD. Jovens com valor, jovens para lançar. Posso dizer que poucos foram os jogadores ao dia de hoje que abordámos do nosso distrito, abordámos alguns, mas não foram muitos, são posições cirúrgicas, jogadores que eu acho e que observei que têm qualidade, poucos ou nenhum que já foram meus jogadores. É uma realidade diferente. Vamos olhar mais para o mercado de Lisboa para trazer outro tipo de jogadores. Agora o paradigma vai garantidamente ser diferente, trazer mais gente ao estádio do Sport Lisboa Cartaz de SAD, embora quando se fala numa SAD isso não seja uma preocupação para a SAD, nem para a estrutura da SAD. A preocupação da SAD são resultados, e o que a SAD quer é garantidamente valorizar a SAD, valorizar os ativos que a SAD tem e depois tentar uma subida de divisão para poder chegar a outro patamar e aparecerem investidores. É este o objetivo de uma SAD, e por isso eu também queria uma realidade diferente, porque estamos a falar de objetivos, estamos a falar de resultados, e no futebol distrital muito falamos de resultados, com todo o respeito, muito falamos, mas se nós analisarmos vai ser mais do mesmo. O Oriense vai acabar por perder jogadores, mas vai acabar por ter aqueles jogadores. O União de Tomar que se está a reforçar, mas vão acabar por ser aqueles jogadores, um ou outro estrangeiro que venha, mas vão acabar por ser aqueles jogadores, ou seja, vai ser tudo muito mais do mesmo, e ali é uma situação diferente. A única coisa que eu pedi ao presidente da SAD é que não quero uma entrada e saída de jogadores louca, como foi a época passada. Inscrever 52 jogadores, acho que é sinal de que não há uma ideia definida daquilo que pretendemos, e nós este ano aquilo que queremos é uma base de 15 jogadores que tenhamos a certeza daquilo que eles valem, e depois então que venham algumas mais-valias, 5, 6 jogadores que possam realmente fazer a diferença em posições que nós consideramos fulcrais. Por isso o paradigma vai mudar, de certeza absoluta. Vamos ter um Sport Lisboa Cartaz de SAD garantidamente forte, não é? Porque temos que lutar pelo primeiro lugar e temos obrigatoriamente que o fazer, mas o que eu posso garantir é que vamos garantidamente ter um Sport Lisboa Cartaz forte, a abordar todos os jogos com vontade de ganhar e com uma postura diferente daquela que teve garantidamente a época passada. E vamos ter um Sport Lisboa Cartaz também com esse estatuto, entre aspas, de profissional, uma vez que na última temporada muitas semanas chegaram a treinar 2 vezes por dia? Sim, foi a época inteira. O Sport Lisboa Cartaz era profissional, claramente. Não, vamos treinar ao final do dia. Foi outra das coisas que chegámos a um entendimento. Vamos treinar ao final do dia, vamos treinar às 6 ou 7 da tarde, ou 7h30, não sei, ainda não combinámos, porque vamos combinar com todos os jogadores no fim do plantel fechado qual é a melhor hora para todos. Por exemplo, a época passada no União de Almeirim treinava às 19 horas, o que é uma hora fantástica para quem é amador, porque depois 8h15, 8h30 tem o treino, alguns ainda chegam a casa, vêm os filhos, jantam com a família. E para um contexto destes é importante. E este ano no Sport Lisboa Cartaz vamos treinar ao final do dia. Acho que eram situações com casas e com comidas e que também são custos, e eu acho que numa perspectiva de SAD, para fazer esse investimento terá que ser com jovens de 20 anos e 21 anos, não com jogadores de 30 anos, porque a ideia da SAD é valorizar ativos e é rentabilizar aquele que é o investimento. Então se é com resultados, como é lógico, mas também com atletas que possam no futuro servir outros clubes de outros patamares e faturar, que é mesmo assim que se fala quando estamos a falar de uma SAD. Por isso, aquilo que vamos fazer é treinar ao final do dia, vamos ser amadores, somos amadores. Agora, é óbvio que com objetivos bem definidos que o clube vai ter, e com outra organização que estamos aos poucos a criar, de semana para semana, e que já algumas coisas já foram alteradas e havemos de alterar mais agora com o andar. Estamos a conhecer também as pessoas, temos mais pessoas a colaborar, as pessoas estão a entender aquilo que é a ideia da organização. Poderei referir, falei com o Presidente sobre a possibilidade do clube ter almoços aos domingos, não tinha. O Presidente já garantiu que isso vai acontecer, que vamos ter os almoços. A equipa andará bem vestida, com o seu calção, com o seu pó, com o seu fato de treino. Será uma equipa com apresentação. Não sei se terá ou não o seu autocarro como já estava
definido, mas há coisas que na estrutura, acima de tudo, que estamos a tentar organizar de trás para a frente, para depois então olharmos para dentro do campo, até porque temos 2 meses para o fazer, e garantidamente, e isso poderei também dizê-lo, que com o presidente da SAD o problema não são jogadores, que felizmente jogadores é o que há mais, diretores é que há poucos, e clubes, mas jogadores não será com certeza problema. Depois tem qualidade ou não já é outra questão, mas acima de tudo reorganizarmos a estrutura é a nossa prioridade neste momento. Só mesmo para quem não o conhece, mas mesmo assim coloco esta questão. Este plantel, mesmo tendo em consideração que o mercado de Lisboa será um dos alvos prioritários, mas este plantel terá sempre o dedo do treinador Mário Nelson. Isso terá aqui e terá em todo o lado. Eu acabei de referir há bocado que não vou para o Campeonato de Portugal porque me propuseram que eu fosse sozinho. Eu tenho as minhas ideias bem definidas enquanto treinador. Se calhar uma das razões de eu não ficar no União de Almeirim SAD tem a ver com eu perceber determinadas coisas que se calhar a minha interpretação levou-me a pensar que não iria ser eu o treinador diretamente. Pronto. E aqui em qualquer lado eu é que serei o treinador, e na hora em que eu não for eu a decidir, não estou lá a fazer nada. É óbvio que juntamente com o presidente da SAD neste caso e com os diretores da SAD, se me indicarem um jogador e me garantirem que tem qualidade e que eu possa ver um vídeo ou que o presidente me garanta que ele tem qualidade, eu não tenho por que duvidar e poderei ver o jogador e aceitar o jogador no nosso plantel. Mas se ele não tiver qualidade, também pela mesma porta que entra irá ter que sair, porque eu também sou avaliado pelos meus resultados. Claro. E se for alguém que decida quais são os jogadores que vão ficar no plantel, então esse alguém que se responsabilize pelos resultados, porque eu, para me responsabilizar pelos resultados, tenho que me responsabilizar pelas contratações, e isso eu posso garantir aqui, amanhã na Primeira Liga, onde for, posso garantir que sou eu sempre que vou decidir quem joga e que são os jogadores que eu tenho no plantel. Agora, se o presidente da SAD me disser, e até porque a época passada 95% dos jogadores que eu vi no Sporting B Cartaz tinham qualidade, porque não, se ele me disser que vai trazer um jogador e que ele tem qualidade e que me afiança que ele tem qualidade, porque não eu aceitar, e posso não conhecer o jogador. Agora, claro que o plantel vai ter o meu dedo, e terá que ter, até porque eu é que sei a forma como nós vamos jogar, o tipo de jogadores que quero, as características que o plantel tem que ter, e até ao dia de hoje não há nenhum jogador que venha para o Sporting B Cartaz. Ainda agora no domingo fomos ver um jogo, avaliar 2 jogadores, e fui com o presidente da SAD e ele disse para eu ir para eu ver se gostava, e no final eu disse que gostava de um, gostava do outro, não gostei muito, nem iremos ver outra vez, para eu saber se quer ou não o jogador. Até hoje não me foi imposto sinceramente nenhum jogador no plantel, até porque alguns também que saíram fui eu que já decidi que não queria contar com eles, por isso não me parece que seja por aí, mas depois a trabalhar diariamente poderão às vezes tentar fazer isso, mas se alguém tentar impor-me o que é que seja, com toda a certeza que eu estarei logo de saída, não vou aceitar isso em lado nenhum. É uma situação que eu tenho mudado algumas coisas enquanto treinador, no meu comportamento, em algumas ideias que eu tinha e que poderei adaptá-las ou revê-las. Agora isso nunca vou mudar, de certeza. As ideias são minhas, os jogadores sabem, os presidentes com quem falo sabem que eu digo que se tiver que morrer, morro para as minhas ideias, não é para as ideias dos outros. E eu nunca posso, enquanto treinador, não quer dizer que eu não ouça, e isso é diferente. Se nós falarmos de futebol e se houver uma pessoa que me diga que gostou da exibição do A ou do B, ou que gostou do A ou B jogador, porque eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, nem sou a única pessoa que vê bem, eu ouço as outras pessoas. Agora, na hora de decidir, será sempre a minha decisão que prevalece. Por isso, é claro que se me disserem que tenho este ou aquele jogador bom, eu vou aceitar a opinião das pessoas. Agora, se me chegarem e disserem que tenho que pôr este, então nessa hora não há hipótese nenhuma disso acontecer, porque eu agarro as minhas malas e vou-me embora. Mas isso é no Sporting B Cartaz, se sabe, no futuro na Primeira Liga ou na Segunda ou no Distrital, não aceito nem nunca vou aceitar. Eu sei que quanto mais para cima mais coisas acontecem e mais coisas teremos que ceder, sabemos que sim, mas ceder é uma coisa, outra coisa é aceitar tudo o que nos dizem e fazer aquilo que nos mandam, porque se o resultado não aparecer, sou eu que sou o culpado e sou eu que tenho que sair. Por isso acho que nunca vai acontecer, a não ser que eu mude muito a minha personalidade. Mário Nelson, estruturalmente, o que é que o Cartacho, em termos de condições de treino, por assim dizer, o que é que o Cartacho tem para lhe oferecer?
Não, aquilo que falámos, vamos treinar no Estádio Municipal do Cartaxo, a nível de estrutura, vamos... O BIS não o preocupa? Sim, é uma das coisas que preocupa, estão a tratar disso para arranjar o relevado, inclusive no dia que eu fui assinar, estavam lá com o presidente do clube e com umas pessoas para ir pôr um sintético lá em 2 terrenos, que eu nem percebi bem o que é que iam fazer, mas acho que vão pôr um sintético lá em 2 terrenos cedidos pela Câmara para poder passar para lá a formação do Sporting Clube Cartaxo. Vamos ter campo só para nós, as condições de trabalho são fantásticas, o estádio é um estádio novo, com tudo o que os jogadores precisam para treinar. Essa história do relevado é óbvio que é uma coisa que preocupa, porque ainda ano passado tive um problema no Nandamiri com essa situação e acabámos por mudar para o sintético, e uma equipa que quer lutar para os primeiros lugares tem que ter essas condições mínimas, não é? Como eu disse, estamos a estruturar o clube de maneira, porque neste momento há 3 ou 4 pessoas ligadas ao futebol. Há coisas que eu acho importantes, como eu falei há bocado, dos almoços, dos horários dos treinos, da imagem da equipa, das bolas, do material de treino. Essas coisas está tudo a ser estruturado, agora não é de um dia para o outro, mas aquilo que me foi garantido é que teríamos tudo em condições, e dia após dia temos tratado cada dia de uma coisa. Agora eu expliquei ao Presidente da SAD tudo o que eu pretendia ao nível das condições, e sou intransigente no que são as condições de trabalho. Agora, aquilo que me prometeram é que as coisas iam mudar e que havia coisas que iam ser diferentes. E neste momento, muito sinceramente, com uma semana, temos tratado situação após situação. Até lhe posso dizer, e acho que as pessoas não me vão levar a mal, quando eu propus isso dos almoços, o Sporting Clube Cartaxo tem umas boas condições para podermos fazê-lo no Estádio Municipal do Cartaxo. E o Presidente depois ligou-me e falou comigo sobre essa situação, teve a avaliar, e possivelmente não, disse-me que ia fazer acordos com restaurantes da terra, também para haver uma ligação entre a SAD e a terra, para os jogadores poderem ser vistos pela cidade, e para perceberem que queremos puxar pessoas ao estádio. Por isso, e depois nos jogos fora haveríamos de almoçar pelo caminho quando forem mais longe. Isto é uma das condições que eu peço e que existe sempre aos clubes, porque acho que é importante. Prefiro ter menos um jogador ou 2, e acho que é importante. Às vezes as pessoas falam o almoço não é caro, o almoço custa 40 euros, não é? Para tanta gente, mas acho que é importante porque os jogadores concentram-se de manhã, obrigam-os a deitar cedo, obrigam-os a levantar cedo, acabam por criar ali ligações porque passam o dia juntos e desabafar daqueles que são os seus problemas e daquelas que são as suas alegrias. Ganha esse grupo assim. E ganha esse grupo assim, criam ali laços familiares e gasta-se dinheiro em tanta coisa que não se deve, e os jogadores acabam por criar. No início, normalmente, quando eu falo sobre essa situação, é um problema em todos os clubes, foi no Orem, foi no Riachense, foi no Almeirim. Hoje em dia acho engraçado e interessante que todos os clubes não abdicam do almoço e que acham que é importante para a equipe. Isso é bom que fique enraizado, e é sinal de crescimento também da organização dos clubes. Por isso, ali no Sport Clube Lisboa e Cartaxo não fugiu à regra, e o Presidente aceitou, e ainda bem que aceitou, porque é uma coisa que eu não abdico mesmo. É uma das regras que eu não abdico para as minhas equipas, é a situação dos almoços, porque acho que é muito importante para os jogadores, e acho que é uma situação importante. Por isso, a nível de estrutura, estamos a melhorar, vamos melhorar. Agora também não posso querer tudo de uma vez, mas eu estou convicto que as coisas vão funcionar. Mais 2 perguntas que é para encerrar esta parte dedicada ao futuro, e depois do presente, futuro, e depois vamos então falar do passado. Mas para encerrar então este capítulo, Mário Nelson, olhando para o próximo campeonato, ainda é cedo, ainda estamos num defeso, ainda a dar os seus primeiros passos, mas que campeonato é que antevê? Quais é que serão os grandes adversários, neste caso do Cartaxo, que aqui se assume como candidato? Eu acho que é os mesmos que têm sido nos últimos anos. O Nandamiri, que o ano passado voltou ao convívio com os grandes e à luta pelo primeiro lugar, andou quase sempre afastado, mas a época passada acabou por andar na luta. O Crescense, que é dos clubes mais estáveis, como todos sabemos, e organizados do nosso distrito. O União Tomar, que independentemente da época passada, acho que o União Tomar nos outros anos foi sempre uma equipa que andou lá em cima, e para o ano andará também, com os reforços que está a ter a nível individual. Claro que são mais valias, e com certeza vão fazer de União Tomar um candidato. O Mação, que está de regresso ao campeonato distrital, e também sabemos que é um clube cumpridor e que acabará por lutar pelo título. E depois vamos esperar aqui do que é que vai acontecer com o Fazendense, com
Samara Correia, o próprio Ferreira do Zézer, o que é que irá fazer. E pronto, e daqui para a frente ou para trás, eu acho que o próprio, não podemos esquecer aqui uma equipa que é o Benfica de Abrantes. O Benfica de Abrantes fez uma temporada fantástica e aproveito para felicitar também o Benfica de Abrantes pela a sua campanha, porque também é um clube organizado e é um clube que trabalha bem e que tem uma equipa muito competente. Não a tem só na segunda distrital, mas não convém esquecer que tem muito jogador de qualidade. O Miguel Catarino, o Rui Sousa, o Marcos, o Zé Pedro, o Tony, muito jogador que caberia em qualquer equipa da primeira distrital. Por isso convém não esquecer o Benfica de Abrantes, que na minha opinião andará na próxima época nos 6 primeiros lugares, muito honestamente, a não ser que agora com o final da época perca muitos jogadores. Aquilo que me parece também é que depois haverá algumas equipas aquelas equipas que nós costumamos dizer chatas, que vão andar ali desde que subirem da segunda distrital, acabarão por andar cá mais em baixo. Eu não sei o que é que vai acontecer em Orém, porque não ouço falar de algumas saídas de jogadores importantes. O Amiense continuará a ser aquela equipa forte e aquela equipa que andará nos lugares cimeiros. E depois o Torres Novas, que também não sabemos o que é que vai acontecer antes do dia 14 e o que é que poderá acontecer ao Torres Novas, que este ano teve algumas dificuldades e que também se fala na saída de muita gente. E depois essas equipas que vêm da segunda distrital, que ainda não sabemos quem são, se é no Sarri, se é o Rio Maior, se é o Riachense, e que poderão realmente, e a Glória, que poderão realmente ter algumas dificuldades, e eu digo isto porque não me parece que tenham capacidade para se reforçar e financeiramente se reforçar, e porque neste momento, e eu não quero aqui falar sobre isso, nem quero sequer criticar ninguém, mas é completamente inadmissível que o Campeonato Distrital da Primeira Divisão tenha acabado no dia 5 de maio e ainda se joga em junho, um mês depois da segunda distrital, por diversos motivos. É completamente inadmissível. O que eu acho que está certo, muito sinceramente, é o calendário competitivo da segunda distrital. Acho que começar um pouco mais tarde e acabar um pouco mais tarde seria benéfico, porque somos amadores, as pessoas gostam de ir de férias, já falámos sobre isto várias vezes, mas acho completamente inadmissível, até porque se não for um clube organizado, e muito honestamente aquilo que me parece mais organizado é o Benfica de Abrantes, vai acabar por perder jogadores, vai acabar por não conseguir ir buscar qualidade, e para o ano na primeira distrital serão equipas com dificuldades. Mas isto sou eu que estou a dizer, por isso acho que o campeonato vai andar aqui numa luta de muitas equipas no lugar cimeiro. Eu acho que já falei do próprio Fazendense, que irá fazer uma equipa forte de certeza absoluta, ou seja, vai haver equipas fortes, vai haver equipas boas, mas acho que estas 4 equipas possivelmente serão as equipas que vão lutar mais, tendo em conta aquilo que já são os seus jogadores. Mesmo então, para finalizar esta parte dedicada ao futuro, onde é que o Mário Nelson quer chegar dentro dos próximos 5 anos? Dentro dos próximos 5 anos eu quero estar no outro patamar, garantidamente. Quero enquanto treinador ou enquanto equipa técnica, mas eu como responsável, como eu já disse, porque eu gosto de referir isto muito sinceramente, porque nós fazemos um trabalho muito profissional e muito competente. Eu tenho pessoas que perdem muito tempo com aquilo que é o nosso trabalho. Como eu disse, o Rui de Sá, que é o meu adjunto, é uma pessoa que se dedica, é uma pessoa fiel, é uma pessoa que tem também que crescer, como é lógico, mas é uma pessoa que tem trabalhado comigo desde a primeira hora, e é uma pessoa que nós este ano vamos mudar aqui algumas situações que temos que mudar para ser mais profissionais. Neste caso o António Calado, que eu ainda não sei se vai ou não connosco, mas que, como é lógico, se quiser vai connosco. O Tiago Pereira na observação e análise, porque as pessoas por vezes não têm a noção do trabalho que dá a observação e análise. Nós filmamos todos os treinos, nós filmamos todos os jogos, nós fazemos os cortes, nós vimos e revimos os jogos, e que dá muito trabalho. Ou seja, há pessoas que, eu não falo aqui do treinador de redes, porque tem sido uma posição que nós temos, tem entrado e tem saído, porque temos contratado qualidade, e acontece que, por exemplo, a época passada o Miguel Fontinha, que era o nosso treinador de redes, acabou por sair para o Benfica, acabou por sair a meio da época, e depois acabamos de ficar sem treinador de redes o resto da época. O Mário Ferreira, que já trabalhou connosco, todos muito competentes, e são treinadores que depois são desejados a outro nível, e com toda a lógica. Tendo em conta isso, eu digo isto muita vez, e eu espero, porque tenho algum cuidado neste momento com as palavras, que as pessoas não interpretem isto como presunção, mas eu acho que no Distrito de Santarém eu já tenho quem eu quero. Acho que, e por isso eu tive 6 propostas, uma do Campeonato de Portugal e 5 do Campeonato Distrital, em 14 equipas. Eu acho que foi um ano
em que fui desejado, e tendo em conta, também mudei um pouco o meu comportamento, aproximei-me mais das pessoas, pronto, tive outra postura, e isso também conta, porque eu acho que competência toda a gente nos reconhece. Por isso eu acho que no Campeonato de Portugal, toda a gente, no Campeonato Distrital, toda a gente gostava de nos ter, ao fim e ao cabo, por mais que haja ali aquela resistência, eu acho que as pessoas acabam por pensar que um dia gostavam que a nossa equipa técnica trabalhasse com eles, e acho que pelo todo o trajeto que temos feito e todo o trabalho, que somos uma equipa técnica desejada naquilo que é o distrital. Mas como eu costumo dizer em conversas com pessoas do futebol, eu tenho a plena noção que o Mário Nelson, treinador da Associação de Futebol de Santarém e do distrital, e se eu quisesse treinar no Distrito de Leiria, poderia fazê-lo, se calhar teria mais dificuldades em entrar na Associação de Lisboa, mas no Distrito de Leiria poderia fazê-lo. Tenho a certeza que o meu nome está enraizado no Campeonato Distrital, mas que eu também não treino qualquer equipa. No Campeonato de Portugal o Mário Nelson não é nada, e eu tenho plena noção disso. Há treinadores que podem não ter, mas eu tenho a plena noção disso. Por mais que sejam os nossos trabalhos, por mais que o feedback salte daqui, o Mário Nelson, treinador no Campeonato de Portugal, não é nada, porque é uma aposta de risco. Se um clube do Campeonato de Portugal que queira apostar no Mário Nelson, se podem falar o Mário Nelson nisto, o Mário Nelson faz aquilo, o trabalho dele é bom, mas depois é uma aposta de risco, porque há muitos treinadores, e o Campeonato de Portugal já leva com muitos treinadores com experiência de primeira e de segunda liga, e às vezes é importante nós treinadores e até os próprios jogadores perceberem isto. Nós temos Leirias, temos Vila Francas, temos Torriense, temos, eu sei lá, tanta equipa onde andam nomes sonantes do futebol português e que treinam nas primeiras ligas. O Rui Quinta, que ainda há bem pouco tempo era adjunto do Vítor Pereira no Futebol Clube do Porto, treinava o Espinho no Campeonato de Portugal. O Filipe Moreira é um treinador conceituado no Campeonato de Portugal. O Vítor Paneira treinou o Tondela no Campeonato de Portugal. Sei lá, e tantos nomes que agora para estar a referir é perder tempo. Mas o meu nome não está, ou seja, eu espero uma oportunidade, e eu tenho a certeza que no dia em que essa oportunidade me aparecer no Campeonato de Portugal, pela forma como nós trabalhamos, pelas que são as nossas ideias de jogo, pelaquela que é a nossa forma de modelar as nossas equipas, eu acho que dali só para cima. E eu espero daqui a 5 anos já ser profissional de futebol. Agora, para isso também preciso da minha oportunidade, e depois que me corra bem no Campeonato de Portugal. E daí eu dizer, e eu espero que as pessoas não me interpretem mal naquilo que eu vou dizer, eu dizer que não ia, por exemplo, com uma ação a época passada para o Campeonato de Portugal, da forma como a ação foi, fez 15 pontos. Não há nenhum treinador que se valorize resultados. As pessoas poderão aqui dizer aquilo que quiserem, isso é conversa para encher ou para inglês ver, como se costuma dizer, porque eu não acredito que haja nenhum treinador que uma equipa faça 15 pontos uma época inteira que se valorize, por mais que a gente queira dizer. Agora, se o problema é só do treinador, eu acho que não. Há uma estrutura por trás, há uma organização que tem que haver nos clubes para subir ao Campeonato de Portugal. E acho que quando se diz que eu quero subir divisão, nós temos que saber, não é depois do final da época ou durante a época, os custos são outros, a realidade é outra. Nós já sabemos disso tudo. Há uma diferença grande, eu já referi isto por diversas vezes. Nós no Campeonato Distrital, quando chegamos ao treino, estamos a fazer uma palestra, a mostrar um vídeo, temos que perceber qual é o melhor momento para o fazer, de forma a que os jogadores cheguem cedo a casa. O jogador, quando chega ao treino, independentemente de ele gostar muito de jogar futebol, ele já está deserto para ir para casa porque tem um dia de trabalho em cima. No Campeonato de Portugal, em 70% das equipas, isso não acontece. Quando tu vais dar o primeiro treino à terça-feira, já alguns fizeram o treino de recuperação na segunda, na terça estão de folga e na quarta já vão treinar de manhã e já estão a preparar o jogo para o fim de semana. Ou seja, equipas do nosso distrito que fazem 4 treinos, algumas inclusive até mudam os treinos, porque há um derby, há aquela mentalidade distrital, as outras fazem 7 treinos por semana. E isso há uma diferença enorme. Chegando ao fim de um ano, são menos 70, 80, 100 treinos, 100 e tal treinos, e passado 5 anos são menos 500 treinos. E as pessoas têm que perceber isso. Nós tínhamos aqui 2 realidades completamente diferentes. Tínhamos o Fátima, que era profissional, e tínhamos uma ação. E no momento decisivo, o Fátima teve algumas dificuldades, mas no momento decisivo, pela sua estrutura, pela sua organização, não interessa se teve atrasado, se não teve atrasado, se cumpriu, isso não interessa, mas no momento decisivo, a estrutura do Fátima está preparada para aquele campeonato, e acabaram por resolver o seu problema. Eu por acaso até assisti ao último jogo de forma categórica e acabaram por se manter. Se fosse um clube que normalmente está habituado ao distrital, eu tenho a certeza que aquela semana seria vivida de outra maneira e as dificuldades seriam maiores. Por isso, aquilo que eu quero daqui a 5 anos é, quando a minha oportunidade chegar, porque terá que ser no Campeonato de Portugal, não acredito que eu salte do distrital para a segunda liga ou para a primeira liga, se não era a primeira vez na história. Por isso, aquilo que eu quero quando isso acontecer é estar preparado para assumir a responsabilidade de treinar um clube no Campeonato de Portugal.
e que não seja um clube que me faça olhar para baixo. Eu vou contar aqui um episódio que me faz pensar, e por isso é que eu gosto de falar com muita gente. Na segunda-feira, na Primeira Liga, a seguir ao jogo com o Tondela Chaves, liguei e acho que ele não me vai levar a mal. Falámos sobre isto, não fui eu que liguei, foi ele que me ligou, e não estou a dizer que foi, porque eu estava a dizer que fui eu que liguei, não estou a dizer que foi ele que me ligou para valorizar nada, é dizer porque ele ouviu uma conversa no almoço que eu ia treinar determinado clube, e ligou-me porque achou piada um grupo de empresários estar a falar no meu nome, que foi o Pepa, estarmos a falar sobre a situação que eu ia treinar determinado clube, e ele, como sabia, tivemos a falar, e para termos a noção do que é isto, o Pepa disse-me uma frase interessante, que não estava a conseguir desfrutar de ter assegurado a manutenção no Tondela, porque só pensava no Arouca e no Nacional da Madeira. E eu perguntei porquê, porque depois de uma época de certeza de muita pressão, de muita exigência, salvar-se no último jogo da época, também para quem avaliar percebe que fez mais pontos do que nas outras épocas. Uma fez 38, na outra fez 32 e agora fez 35, ou seja, cada vez as coisas estão mais difíceis. E o que ele me disse foi, porque as pessoas não têm noção do que é Tondela. E aquilo que aconteceu ao Arouca descer da Primeira Liga à Segunda Liga e da Segunda Liga ao Campeonato de Portugal, se o Tondela descer divisão, pode muito bem acontecer, porque as condições que o Tondela tem e a zona geográfica não lhe permite ao Tondela ser uma equipa que olhe para cima. O Tondela vai andar sempre com a corda na garganta. E em conversa ele dizia-me, eu preciso de um clube que me faça ambicionar só coisas grandes e não olhar para baixo. E isto é uma história no Campeonato de Portugal. Eu não posso nunca, sem nome, porque uma coisa é um treinador conceituado no Campeonato de Portugal ir para uma equipa que luta para descer divisão e andar a olhar para baixo, sempre com o sufoco. Outra coisa é o Mário Nelson, treinador, ir para uma equipa para o Campeonato de Portugal e que tenha que andar a olhar para baixo. Eu tenho que ir para uma equipa que tenha uma estrutura montada, me garanta condições para eu poder mostrar o meu trabalho e que eu não ando a olhar para baixo, que eu ando a trabalhar descansado. E isso, vamos ver, se isso acontecer, eu acho que daqui a 4, 5 anos, e tenho essa convicção de nós vamos estar no outro patamar. Nós esperemos também estar aqui para noticiar essa chegada mais a esses patamares. Mário Nelson, já estamos na reta final, mas como é óbvio, não queria desaproveitar esta oportunidade para falar daquilo que foi o último campeonato. Já fomos falando semana após semana. O terceiro lugar alcançado pelo União de Almeirim, essa tal melhor classificação dos últimos longos anos da história deste clube. Acredito que, e mesmo o União de Almeirim não sendo candidato, mas acredito que este terceiro lugar, perante tudo aquilo que foi acontecendo no campeonato, saiba há pouco, ainda hoje. Ou não? Tendo em conta o momento decisivo do campeonato, sabe. Em primeiro lugar, agradecer aos jogadores, porque os jogadores do União de Almeirim foram fantásticos. Foram homens com H muito grande. Nós passámos muito, tivemos muitas dificuldades no União de Almeirim. Convém não esquecer que nós perdemos 9 jogadores e entrou apenas o Miguel Luz e entrou o João Bernardo em fevereiro. No resto nós não tivemos nenhum reforço. Trabalhámos muito com júniores, vieram júniores à equipa sénior, trabalhámos muito limitados, com lesões, com castigos inclusive. Tivemos uma época muito difícil, por isso a minha primeira palavra no União de Almeirim vai para os jogadores. Depois, dizer que sabe a pouco por eles mesmo, porque eu considero que fomos a melhor equipa do campeonato no que concerne ao jogo jogado. Falando daquilo que nós temos que assumir, uma equipa que se assume como candidata ou que quer subir divisão ou que quer ficar em primeiro lugar, não pode perder pontos na Glória, em Marinhais e em Ferreira do Zézer, e nós perdemos 6 pontos nesses jogos. Se em Ferreira do Zézer fizemos uma exibição fantástica, com oportunidades de tudo, quando foi na única vez que o Ferreira do Zézer chegou à nossa baliza fez um gol, por um erro nosso, e depois acabou por vir uma grande penalidade aos 92 minutos, não foi assinalado, mas isso para mim sinceramente nem conta, porque foi uma exibição tão boa que só pecou pela finalização, que foram 2 pontos perdidos que nós não podíamos perder, e naquela altura do campeonato não podíamos perder, por isso a nossa responsabilidade. Em Marinhais perdemos também 2 pontos porque fizemos um jogo horrível, não fomos competentes, empatámos o jogo e não fomos, independentemente de estarmos por cima do jogo, tivemos pouco critério, tivemos pouca personalidade, foi um jogo esquisito, foi uma má exibição da nossa equipa. Na Glória, foi um jogo que a seguir ao jogo com o União de Santarém, e aquele célebre jogo que na minha opinião nos matou
para a luta pelo título, que a nossa equipa ficou completamente partida. Nós só tínhamos 10 jogadores disponíveis para ir jogar à Glória. O Tiago Dias fez o sacrifício de jogar com uma ruptura. Convocámos na altura 4 júniores, só apareceu um. Acabámos de não ter opções. Fomos à Glória jogar sem o Bernas, o Gonçalo Cruz, o João Martins, o Ricardo Henriques, o Percy, N jogadores. Sei que tínhamos 7 ou 8 jogadores de fora. Acabámos por tentar por cima do jogo, fizemos um golo. Depois, aos 80 e qualquer coisa minutos, há uma situação caricata que eu nem quero falar sobre isso porque não vale a pena, em que o árbitro é agredido, tiram-lhe o auricular, tiram-lhe os cartões. Aliás, o jogador acho que até apanhou 9 meses ou 8 meses de castigo. O jogo devia ter terminado porque o árbitro não tinha condições para continuar o jogo, e por incrível que pareça, no lance seguinte a bola vai dentro da nossa área e não acontece nada. Ele marca uma grande penalidade para a Glória. Pergunta ao fiscal de linha se é penalti. O fiscal de linha não viu penalti nenhum, não se passou nada. Ele disse que já está, agora é penalti, e acabámos por empatar o jogo. Embora eu acho que com todas as limitações nós teríamos que ter feito mais um gol, e prefiro agarrar-me a isso, mas foram 6 pontos que a nossa equipa não poderia perder para andar na luta pelo primeiro lugar, e é isso que temos que nos agarrar. E eu dizia isso aos jogadores, é isso que tínhamos que nos agarrar, não era o resto. Depois, pronto, do jogo do Santarém para a frente foi um fazer de campeonato pelo melhor possível, porque eu senti que os próprios jogadores queriam, trabalhavam, mas já não acreditavam, porque as semanas iam passando, o Crescense ia ganhando, o Santarém também ia ganhando, nós também íamos ganhando, mas já havia ali um buraco que nós sabíamos que à primeira cedência íamos acabar por ficar para trás. E pronto, e foi o que aconteceu. Por isso eu acho que o jogo com o Santarém marca o campeonato, marca muito sinceramente o campeonato, porque catapultávamos para o primeiro lugar com todo o mérito. Fizemos uma exibição fantástica e não percebi o porquê daquela atuação da equipa de arbitragem, não percebi mesmo. Quando ainda há pouco falou nessa necessidade de mudar de postura, essa necessidade ficou reforçada com aquilo então que aconteceu diante da União de Santarém? Ficou. Eu por acaso este ano ainda fui expulso do banco 2 vezes, se bem que esta do último jogo do campeonato que eu depois gostava de falar sobre isso, sobre duas situações que eu acho que o Conselho de Arbitragem deve sensibilizar os seus árbitros. Em primeiro lugar, e para falar já para depois não me passar, foi a situação do jogo aqui em Tomar. Nós tivemos uma situação muito difícil, faleceu a mãe do João Martins, 15 dias depois faleceu o meu pai, e viemos jogar a Tomar, e o João pediu-me por tudo para vir jogar, e eu disse que sim. Inclusive o presidente, o André Mesquita, ficou comigo à espera dele no cemitério. Fomos todos ao funeral de manhã, no domingo. Os jogadores levantaram-se cedo, porque o funeral também era cedo em Torres Novas, e nós fomos para lá e depois esperámos por ele para almoçar. E o João fez questão de vir jogar. Inclusive eu dei-lhe a abraçadeira de capitão, porque achava que era uma atitude de capitão e de líder, independentemente se ele decidisse não vir, não deixava de ser um líder, nem o jogador que foi, e a importância que teve na nossa equipa. Mas ele disse que sabia a importância do jogo e queria vir jogar. O jogo foi um jogo normal, nós fomos melhores, perdemos o jogo, mas nós fomos melhores, fomos mais competentes. Pronto, o Neymar fez 2 golos, nós não fizemos, tudo bem, mas não houve problema nenhum, nem entre diretores do Tomar, nem diretores do Anel Almerim, nem treinador, nada, zero. No final da partida, o João Martins, e o árbitro, a saber que tudo o que lhe tinha acontecido naquele dia, foi dizer ao árbitro que ele tinha estado mal e desejar-lhe felicidades, mas que ele tinha sido fraquinho. E o árbitro puxou e deu-lhe vermelho direto, num dia daqueles para o jogador, e que eu acho que devem ter na minha opinião, deveriam ter alguma sensibilidade e menos arrogância e menos prepotência, porque foi, na minha opinião, um momento muito triste para o Conselho de Arbitragem, porque acho que o árbitro tinha que ter a sensibilidade de não fazer aquilo ao João naquele dia, e que, na minha opinião, falando disso de arbitragem, me marcou muito, porque eu nem sequer disse nada ao árbitro, nem sequer fui falar com ele, porque acho que não o deveria fazer, mas entristeceu-me enquanto agente desportivo. Acho que ele não teve a sensibilidade de perceber as fraquezas com que o jogador estava nesse dia, e foi muito triste isso acontecer. O jogador, ser humano. O ser humano, exatamente. E a outra situação que me deixou muito triste foi a última jornada. É óbvio que é um jogo de muitas emoções. Nós recebemos o Crescense queria ser campeão, nós estávamos a lutar pela nossa dignidade, até porque eu tinha tido umas declarações fortes, e estávamos a lutar pela nossa dignidade, e ali aos 20 minutos de jogo o
treinador adjunto do Cruxense, há um jogador, uma entrada dura de um jogador nosso, o David Silva. O David Silva foi assistido ali junto ao nosso banco e o treinador adjunto do Cruxense passou e chamou-nos nomes, não interessa o que é que ele disse, inclusive é que deveríamos estar carregados e que querem ser caminhões porquê, e pôr em causa a nossa dignidade, e chamou-nos de tudo. E eu, quando ele passa por trás de mim e nos chama de tudo, inclusive, respondi ao treinador do adjunto do Cruxense, burrice da minha parte, porque já devia estar preparado para este tipo de coisas, e entretanto há alguém do banco do Cruxense que nos insulta, chamando cala-te ao filho para mim. E eu parecia uma voz do Nuno Carrapato e disse para o banco do Cruxense: Nuno, isso não é para ti, se quiseres dizer alguma coisa diz, não sei. E o rapaz levantou-se e disse: mister, não fui eu que disse nada, eu disse, olha, parecia-me a tua voz, desculpa. E o seu Cascovão chamou o árbitro e mandou expulsar o Nuno Carrapato, e eu inocentemente disse: não expulso, que o rapaz não disse nada, e ele expulsou-me a mim também, mandou-nos aos dois embora. Nós viemos a conversar. Nós sabemos que o árbitro não ouviu nada, porque não se passou rigorosamente nada, o fiscal de linha também não ouviu rigorosamente nada, mas ouviu tudo o que o adjunto do Cruxense naquele momento tinha dito. Mas um jogador com 40 anos, que tem 2 finais para jogar, que nós não sabemos se tem ou não o fim de carreira ali próximo, naquele dia eu fiquei triste, porque mais uma vez o árbitro não conseguiu assumir que errou e dizer: eu errei, e vou no relatório dizer que eu expulsei mal, porque errar é humano e faz parte, e privou um jogador com 40 anos de participar numa final de taça e numa final de supertaça. E eu acho que estes momentos devem deixar de acontecer, porque tal como nós treinadores, nós jogadores, temos a coragem de assumir que erramos, o árbitro tem que fazer o mesmo, porque se errou, a pessoa não pode ser punida, e não é um mês depois, porque o árbitro também faz a análise ao jogo, porque eles falam tanto que agora analisam as equipas antes de ir para os jogos, se preparam de maneira diferente. No final do jogo, com certeza, não foram relatórios como nós e a observação do que foi o jogo deles. Inclusive, eu posso dizê-lo sem qualquer tipo de problema. Uma das estratégias que eu usei este ano para não me expor e para não haver problemas foi mandar para pessoas com responsabilidade no Conselho de Arbitragem e inclusive para os próprios árbitros dos jogos os lances em que nós reclamámos e mostrar. E posso lhe dizer que em 99%, exceção feita ao jogo no cartaz, com imagens, 99% assumiu que realmente estava ali um erro. Mas aquilo que nos foi sempre dito por pessoas com responsabilidade no Conselho de Arbitragem é que ia utilizar aquela situação para melhorarem os treinos. Pronto, e eu espero que sim, porque errar é humano. Agora, estes momentos em que falta sensibilidade, para mim, tirando o jogo com o Santarém, que isso para mim foi um jogo que deve envergonhar o futebol distrital, mas já passou, estes 2 momentos foram momentos, na minha opinião, marcantes para aquilo que foi a época, porque acho que acima do jogador, acima do treinador, está o ser humano, e nós somos todos seres humanos, e no nascer e no morrer somos todos iguais. Por isso não vale a pena andarmos aqui com atritos a título pessoal, ou porque, como dizem, quando vamos para os jogos já sabemos que o Lino Freitas fala demais, ou que o Mário Nelson fala demais, ou que o não sei o quê é mais calado. Pois às vezes os mais calados são aqueles que dizem mais coisas ou que têm mais margem para dizer. Eu não vou dizer nomes, mas tive um jogo em que eu fiquei incrédulo com tudo o que o treinador dessa equipa disse ao árbitro e não foi expulso do banco. Se tenho a certeza absoluta que se fosse determinado treinador ele tinha sido expulso, mas eu este ano nem tenho muita razão de queixa, porque eu ignorei, mudei a postura e estou a ser honesto, e cada vez vai ser pior. Ignorei claramente os árbitros, prefiro nem sequer cumprimentar as equipas de arbitragem, prefiro virar as costas no final dos jogos e vir-me embora, para evitar que eu diga alguma coisa que não deva e que me prejudiquem. Não sei se me estou a fazer entender, porque eu não digo nunca para denegrir ao Feliciano, eu gostava de deixar isso bem claro, e na hora que eu denegrir alguém, e eu fiz questão aos microfones desta rádio de dizer uma coisa que aconteceu, porque eu acho que nós, enquanto classe de treinadores, temos que nos defender como os árbitros se defendem enquanto classes dos árbitros, e eu vou explicar isso. Eu, e toda a gente sabe, houve momentos em que troquei palavras acesas com o Lino Freitas, mas isso tem a ver com o futebol, não tem a ver com a pessoa que eu até gosto do Lino, é uma pessoa que eu gosto, e sempre me habituei a respeitá-lo desde que era jogador. Mas eu não posso aceitar, independentemente se eu gosto ou deixo de gostar do meu colega, eu não posso aceitar que ele seja expulso de forma injusta como foi contra nós. Não posso aceitar, porque ele não disse nada. Ele estava ao meu lado no banco, tal e qual como eu gostei, quando foi o jogo do Sporting no cartaz, que eu fui expulso do banco,
que o Kennedy tenha dito ao árbitro, e para nós vermos a diferença de mentalidades, que o Kennedy tenha dito ao árbitro que o que me estava a fazer era uma vergonha, porque eu não tinha dito nada. E nesse jogo, e nós temos que aprender com os que andam lá e com os melhores, nesse jogo o Lino Freitas não disse nada. O Lino Freitas apenas reclamou que, na opinião dele, uma bola tinha saído e a bola não saiu. Foi a única coisa que disse. É óbvio que depois do árbitro expulsar por esse motivo, é óbvio que depois disse coisas que não devia. Mas é normal da revolta e da injustiça que tinha de sido alvo. E eu, enquanto treinador, fiz questão de o defender, porque acho que nós, classe dos treinadores, e eu até proponho aqui uma situação que eu gostava que se fizesse antes da época começar, que era uma reunião só com os treinadores da primeira divisão distrital, e que depois almoçássemos ou jantássemos todos juntos para trocar ideias daquilo que se pode realmente melhorar, porque podemos ser adversários, mas todos temos um objetivo comum, que é melhorar o nosso futebol e sentirmos mais confortáveis nele. Por isso, quando eu disse isso, foi claramente a defender o Lino Freitas, porque o Lino Freitas não disse nada, e eu podia ter uma má relação com o Lino, que não tenho, mas podia ter, e eu diria o mesmo, porque o que é uma injustiça, nós temos que dizer que é uma injustiça. E eu fiz questão de o fazer, porque a classe dos árbitros, eles defendem-se uns aos outros. E se nós avaliarmos isto, eles defendem-se uns aos outros. Nunca tive nenhum presidente do Conselho de Arbitragem, nem nenhum árbitro, que visse um erro claro do colega e que não dissesse, mas ele pode ter interpretado desta maneira, mas ele teve bem. Eu nunca falei com o presidente do Conselho de Arbitragem, falei algumas vezes com ele este ano, em que falei de alguns jogos que ele viu e de alguns lances que o árbitro cometeu erros, e ele nunca assumiu o erro que o árbitro arranjou sempre forma de, com rodeios, de defender o árbitro. Então porque é que nós, enquanto treinadores, e independentemente de sermos adversários, porque eles árbitros também têm competem exatamente, porque é que nós, treinadores e jogadores, só porque somos adversários, não nos podemos defender? Eu vou-lhe dizer uma coisa, eu fiquei tremendamente orgulhoso no jogo em casa com o Marinhais, em que a equipa do Marinhais perdeu completamente a cabeça, de ver os meus jogadores, quando o árbitro ia para tomar atitudes para com os jogadores do Marinhais e treinadores no banco, e que acabou por expulsar o diretor deles, correrem para o árbitro a pedir por favor não estragues nem partas a equipa deles. E acho que tem que ser assim, porque há momentos em que nós também temos que perceber que o nosso adversário, claro que se desorganizou, claro que se desconcentrou, claro que está completamente desequilibrado, mas nós, enquanto adversários, não podemos querer ganhar a todo custo, e isso não é bom para o futebol, nem é bom para quem vai ver os jogos. E acho que isto é um apelo que eu faço, treinadores, jogadores e até diretores defenderem-se mais uns aos outros enquanto classe do que se atacarem, porque acho que isso pode melhorar em muito o nosso futebol. Sermos adversários sim durante os 90 minutos, mas depois a frio percebermos que houve um erro, houve uma situação injusta para com o nosso adversário, metemos ao lado dele, como eu nessa situação meti e volto a meter, e se calhar até me prejudico por causa disso, mas ao lado do Lino Freitas, porque ele foi mal expulso naquele dia e depois apanhou 50 dias por aquilo que disse, pagou, mas não foi absolvido por aquilo que ele não disse, e eu acho que é injusto para nós que andamos aqui no futebol distrital. Muito bem, ficamos então com essa mensagem. Mário Nelson, estamos mesmo já na reta final. Algo que tenha ficado por dizer, uma mensagem final? Não, a mensagem final é agradecer à Rádio Erce, em primeiro lugar, pelos convites que vai fazendo ano após ano a todos nós, agentes desportivos, porque acho que é dos órgãos de comunicação social que mais destaca e com mais profissionalismo o nosso trabalho. Por isso agradecer-vos muito sinceramente, porque é aquilo que eu acho, já há muitos anos, e depois agradecer a todos os clubes que me abordaram e que me quiseram, e que não sabemos o dia da manhã, e desejar que todos os clubes tenham uma boa época. Agradecer à União de Almeirim, que foi o meu antigo clube, na pessoa do André Mesquita, e acima de tudo do Calado, do António Calado, porque foi uma pessoa que fez com que a União de Almeirim me desejasse da maneira que desejou para quando me contratou, e de que trabalhou de forma muito fiel e muito dedicada durante a época connosco. Por isso agradecer na pessoa do André Mesquita, que nunca colocou em causa o nosso profissionalismo, nem a nossa equipa técnica, nunca nos colocou em causa enquanto treinadores, e desejou que nós continuássemos sendo União por muitos e bons anos, e fez por isso. E ao António Calado, acima de tudo, e depois já que todos na próxima época atinjam os seus objetivos e sejamos todos muito melhores, conseguir pôr mais gente nos estádios, que os clubes sejam melhores, mas com dignidade e não com um vale tudo, e de forma saudável,
como eu acho que correu este ano. Acho que correu muito de forma saudável e, como eu disse, quem ganha sempre com justiça, independentemente de se há momentos fulcrais ou não. Quem ganha sempre com justiça, e acho que o União de Santarém tem que ser felicitado pela conquista do campeonato e da taça, e o Cruxense da Supertaça. Por isso, dar os parabéns a quem ganhou, falar também, se me permitirem ainda, das que desceram, que é sempre triste, o Marinhais e o Alcanense. É triste sempre para quem desce, mas felicitá-los também pela forma digna como desceram de divisão, porque eram realmente também duas boas equipas, e felicitar todos os agentes esportivos, e já que tenham umas boas férias e a próxima época seja uma boa época. Mário Nelson, até uma próxima oportunidade. Obrigado, e obrigado mais uma vez por esta presença. E assim finalizamos esta edição de Hertz Desportivo. Já sabe, vamos voltar na próxima segunda-feira. Até lá, fique bem, fique com a Hertz.